Bom dia e bem-vindo ao nosso podcast Óculos Escuros, uma interseção entre cinema e política. Meu nome é Pedro. Eu sou o Thomas. O filme de hoje se chama... Qual é o nome em português? Tu já viu o nome em português ou tu só chutou? Não, Tu eu só viu em tô inglês e traduzindo. traduziu para o português. Sim. O Ah, Fundamento de uma República. isso, acho que seria isso, Não, né? Fundação. Fundação, né? Fundação de uma República, né? Eu tô zoando. Isso. Bom, tu que recomendou o filme. Sim. Eu descobri esse filme num contexto, assim, bem específico, né? Eu não sei se Foi você que nem segue. o último, aquele que tu tava vendo vídeo no YouTube e aí te recomendaram coisa nazista. Não, Ah, não, não. esse foi um pouco mais normal, tá ligado? Esse foi um pouco mais normal. Esse, eu não sei se você segue tanto a dita mídia progressista independente, né, quanto eu, mas depois do golpe de 2016, meio que pra mim, eu não consigo mais assistir ou ler, né, as mídias meio tradicionais, né, sei lá, Folha, Globo, etc. Mas óbvio Só que Zap às vezes Zap agora. eu só tô no Zap Zap agora, eu sou fake news total, né? Também tem a diferença que eu não tô no Brasil, né? Então, se eu quisesse ver mesmo Globo, assim, eu teria que tá pagando aqui acho que tem uns programas assim que você paga uma quantidade por mês e tem acesso aos canais da Globo aqui fora do Brasil, né? Por eu estar seguindo assim direto a mídia independente progressista no YouTube ou nos sites deles e tal, eu tava vendo um programa, acho que era do DCM. Eu desconfio que talvez chame um dos programas deles que é o Bom Dia deles. O que é o E DCN? Desculpa, DCM é o Diário do Centro do Mundo. Já vi por algum lugar. É um dos blogs que surgiu ali até, eu acho que talvez um pouquinho antes de 2013, tô errado, talvez, não sei. É que eu tô pensando no 247, o 247 é de 2000 e pouco, acho. E aí esse cara, eu tava vendo o programa do DCM que tava com o Rui Costa Pimenta do PCO e tava com um professor de geografia da UFABC, acho que chama... É um nome estranho, cara, eu não sei se ele é árabe, é Legine Mirham, uma coisa assim. E eles estavam discutindo a frente ampla ainda, né? Naquela época ainda. Hoje acho que se discute um pouco menos depois de tudo que aconteceu, mas a gente estava talvez no final do ano passado, no começo desse ano, eles estavam falando muito, era um tema forte, assim, né? O Rui Costa Pimenta era contra, né, obviamente, e esse outro professor era totalmente a favor. E ele usou, inclusive, o termo de frente amplíssima para derrotar o Bolsonaro. E aí, durante a argumentação do cara, ele cita esse filme. Isso para mim me impressiona O muito, sabe? professor da UFABC. O professor da UFABC cita esse filme e fala: não, se você vê o filme sobre a fundação da República Popular da China, tem ali um momento no filme que um dos caras que é nacionalista, ele fala: mas eu já matei um monte de comunista e vocês vão me aceitar para fazer, né, a fundação ali, a reunião constituinte ali da nova república, e eles aceitam, né? E ele usou isso de argumento. E assim eu falei, nossa, mas isso aconteceu mesmo, já depois, né, da Guerra Civil, eles aceitaram um ex-nacionalista e tal. E aí, tipo, a discussão meio que o Rui Costa Pimenta não focou nisso, né? E a discussão foi embora, né? Mas aí depois eu fui atrás do filme. Assim, eu acho que o filme ele não é a favor da frente ampla, tá ligado? Ele mostra, ele mostra exatamente assim, sei lá, o colapso de uma tentativa, né? E mesmo que se argumentasse, ok, mas na fundação final tinha pessoas do outro partido, né? Tudo bem, mas quem estava no poder, né, realmente era o Partido Comunista, né? Uma posição muito mais de força do que os outros, né? Os outros meio que seguiram ali também depois do colapso mais ou menos militar ali dos nacionalistas, né? Então, eu acho que é fácil você aceitar ou perdoar alguém que já matou gente do seu grupo, depois você já ganhou a guerra, assim. Eu acho que é um momento que você pode perdoar, inclusive, né? Agora, não é uma coisa no meio da treta, né? Que é o contexto mais brasileiro, eu acho. Mas foi por isso que eu vi esse filme. E o que tu achou do filme? Eu até gosto do filme, nunca vi assim um filme histórico sobre esse conteúdo, assim, então eu acho que é mais, no meu caso, eu gosto mais do conteúdo do que do filme em si, né? Mas isso, obviamente, faz com que eu goste aí do filme, né? Em muitas partes. Eu diria que, em primeiro lugar, aconteceu o que eu sempre disse que ia acontecer, que é a gente ia Hum. terminar vendo um filme que tinha mais de 2 horas nesse podcast. Isso aconteceu.
E, como eu disse, ia ser o pior que a gente já tinha visto. E, de fato, é. Sim, sim. Esse filme é um lixo. É uma bosta. Ah, Eu até hesito chamar isso de filme. Pra hum. mim, é um artigo da Wikipédia que filmaram. É o artigo da Wikipedia que filmaram, assim, eu acho. Eu acho que é Sim. isso, sim. Menos que Tem isso, muito até, texto, né? porque Tem muito enquanto eu texto. tava vendo o filme, eles soltavam sigla, torto e direito, e nome, e eu ia pra Uhum. Wikipédia e dizia, não, peraí, do que estão falando? E eu tava mais interessado em ler o artigo da Wikipédia do que a voltar a ver o filme. Sim, eu levei o dia inteiro pra ver esse filme, em parte porque eu tava ocupado com várias outras coisas, em parte Claro. porque eu não queria ver. Eu comecei logo depois do almoço e eu terminei menos de 1 hora atrás. Sim, sim, demora, Eu, né? eu queria ter estudado mais pra esse podcast e eu não tive tempo. Hum, Então eu li o que pude, mas foi muito pouco. claro. Mas eu acho que o filme é uma bosta, cara. É horrível. É muito ruim. Eu suponho que o mal seria o personagem principal, mas nem isso, sabe? Hum. Poucos personagens principais, é só cena, de uma cena atrás da outra, uma cena super curtinhas. O filme é quase como se tivessem pegado aquelas pessoas que te contam a história dizendo, e aí? E Isso, aconteceu tal coisa. isso. E aí? E aí? E aí fizeram um roteiro com isso. Isso, eu concordo, eu concordo. Porque é Eu coisa que é concordo. completamente desconexa. E o pior é que eles. E aí, o Partido Comunista virou a guerra por favor deles. Sim, E aí sim, tem outra cena. E aí eles ganharam. Tudo que tu pensa, isso aí seria muito interessante de ver. Não mostra. sim. Não mostra. Sim, que são as Eu. batalhas, né? Ele passa as batalhas assim como se fosse, sei lá, 1 minuto, né? Numa ceninha. Isso é uma coisa que realmente eu gostaria de ver mais. Mas aí o filme ficaria muito longo, né? E só uma coisa, né? O filme ele é uma trilogia, né? Se ele fosse mostrar cada batalha, talvez em vez de ser uma trilogia, ser não sei quantos filmes, uma série, né? Ser uma Sei lá, série. vai ver, ia ser que nem aquele Guerra e Paz Ah, soviético. soviético que Sim, lançaram em 4 filmes de 2 horas. sim. Nossa. Com essa que o filme é muito barato. E eu Sim, é achei isso barato. estranho. O filme é propaganda do governo comunista. O governo comunista chinês, o Partido Hum, Comunista Chinês, portanto, eles têm dinheiro para financiar filme e fazer um filme com recursos. sim, sim. Mas esse filme, todas as cenas de, entre aspas, de guerra, imagens de arquivo. Sim, sim, parece isso, né? Sem dúvida, eles não. Se eles tivessem montado aquilo, eles teriam mostrado mais coisa. Hum, Então, se eles não mostraram mais coisa, porque aquelas cenas, até umas cenas bem grandes, mas dura tipo 10 segundos, meio preto e é. branco, eles tiraram de outro filme, certo? Sim, sim, então acho que parece isso, sim. Quando é coisa original, como os aviões soltando bomba, ou às vezes só o avião voando, é computação gráfica. E é uma Sim, é computação gráfica ruim. lixo. Sim, sim, é uma atuação gráfica ruim. Eu não sei se tu percebeu, mas o filme inteiro foi dublado, tu viu? Não, não percebi isso. Eu odeio usar expressão em inglês no meio de frase, mas às vezes eu realmente não sei como é que é em Já português. Eu acabo sendo perdemos a, obrigado. perdemos a palavra original. Sim. Não, mas assim, não é por causa disso. A palavra original que eu diria é dublagem. Só que Ah, em inglês eles chamam de ADR, ADR, Additional hum, Dialogue Recording, que é quando tu vai lá e grava uns diálogos a mais. E às vezes é do tipo alguém falando de fora de cena pra tu, hum. uma coisa não ficou meio óbvia, então deixa eu colocar uma fala aqui e como tu não tá vendo a boca do personagem se falar, dá pra me colocar um diálogo a mais. Ah, tá, E, tá, entendi. Você, sim, por e exemplo, só outra um tá coisa que falando com a faz pessoa dois. Desculpa. isso aí que tá pensando. A É pessoa isso. A tá E aí falando a com a câmera pessoa tá B, mostrando. Isso. tá Tá. mostrando, tipo, ó, o lado de trás da cabeça, e às vezes, quando a pessoa que só vê o lado de trás da cabeça fala alguma coisa, geralmente é algo que gravaram depois. Hum. E outra coisa que usam muito esse ADR, se tem um problema no som, ou o som não ficou muito claro, ou tem problemas na qualidade do som, eles vão lá, colocam o ator numa cabine de gravação e ele dubla a si mesmo, Hum. pra tu ter A voz a do voz mais mesmo clara, cara. né? É. Sim, porque às vezes tu grava.
Não é o caso nesse filme, mas às vezes tu grava numa cena de guerra, tem coisas explodindo e tiro pra tudo que é lado e gente gritando, e aí tu não consegue ouvir os caras falando, então eles precisam ir lá e doblar de novo pra tu ter esse áudio. Tu tem que tratar esse áudio de forma muito bem feita pra que fique natural. Se E não esse ficou filme muito da não hora, né? ficou. Esse aí eu olhava pros caras, eles falavam e dava pra ver que era tipo outro áudio, sabe? Tem o áudio ambiente e tem um áudio separado que tu tá vendo que não tem nenhum som ambiente naquilo ali, ele não tá incorporado, O cara tá no estúdio, né? tá no estúdio. E isso aí tinha no filme inteiro e era muito, distraiu muito, sabe? E Sei, foi sei. outra coisa que me pegou muito pensando, puxa, esse filme é muito barato. Eu falei que eu achei uma bosta. Tu gostou? Então Sim, pode mas falar um pouco mais. não, eu concordo com basicamente todas as críticas que você está fazendo no barato técnico mesmo, né? Os efeitos especiais são ruins, tipo, ele tem texto pra caramba. E eu não sei se foi o seu caso também, mas a legenda que eu vi eu achei muito ruim também, porque ela não Não traduzia explicava os textos que tava isso, sempre na tela. Toda vez que que era aparecia alguém, eu imagino que apareça o nome deles e apareça a função, né? Ah, isso. esta pessoa é o vice-presidente não sei o quê. E a legenda não mostrava isso na Então, só que versão. às vezes eles tinham um trecho em inglês nesse texto. Você percebeu isso? Tipo, o cara que Sim, era um espião, ele mostra, esse cara era um espião dos nacionalistas e ele foi executado depois disso. Tipo, mano, ok, mas e por que você não mostra de todo mundo então, né? Sei lá, né? Deve ser, assim, sei lá, pessoas menos importantes ou, não sei, pessoas domesticamente importantes para os chineses, não sei. o filme ele é claramente feito para uma audiência chinesa. Sim, sim, eu Eles concordo, eu esperam concordo. que tu já saiba quem é toda essa gente, Sim, sim. A já sigla de sabe. partido, né? Ele não explica as Sim. siglas de partido direito, né? Imagina. É a mesma coisa chegar num gringo e mostrar, sei lá, o golpe de 2016, mostrando, PMDB, o PDT e o PTB e não sei o quê. Tipo, tudo bem, eu entendo que são partidos, agora eu não sei quais. Sim. E também tem rixas dentro de partidos e tu não entende Hum, por que que tem essa é rixa. difícil, sim, sim, sim. Tá, isso é bem, bem complicado mesmo. É, e até o final do filme eles diziam mate não sei quem, Hum. Zhang Lei, algo Sim, assim. E eu pensei, quem é essa pessoa? quem é E esse aí cara? tem, e aí tem uma cena deles matando uma dúzia de pessoas que eu juro que eu não tinha visto em nenhum momento antes no filme. Sim, é muito difícil, eu concordo. Eu imagino que o jeito que eu me senti é como aquelas pessoas assistindo Game of Thrones se sentem, sabe? Que Sim. vivem virando pra pessoa do lado e perguntando: mas quem é É. esse? Sim. É parente do outro ali? Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Mas eu pensei que eram os amigos, por que que um matou o outro? Sim, sim, eu concordo. Basicamente isso. Assim, eu ainda acho que o pouco mérito que esse filme tem é realmente ele colocar em filme um texto que seria chato de ler, né? Mas, lógico, se você for estudar a Revolução Chinesa a fundo, eu não vou falar, olha, só veja o filme que tá ok, viu? Mas tipo, sei lá, Não, pra pessoa conhecer a primeira vez, eu mostraria. sim. O filme, ele também é obviamente não imparcial. Sim, sim, com certeza. Começa que só tem atrocidades feitas pelo. Como é que se chama? Kuomintang. Comitã, Comitã, isso aí. Como é que se traduz isso mesmo? É Partido Nacionalista, né? Acho que seria o nome dele. É, eu acho isso aí, Partido Partido Nacionalista. Nacionalista, né? Só ele fez merda, só ele fez atrocidade, né? Partido Comunista Chinês? Nunca, nunca. Aparece o Mao brincando com criancinha. Sim, sim, eles mostram isso. Toda vez que ele fala com alguém é aquela coisa tipo, é Sorriso. Jesus, né? Quase tá abençoando um pobre camponês com sua presença, sua atenção. Uma cena em que estão bombardeando o lugar onde eles estão e o mal não quer sair da cama e ele diz: É. eu sou muito sortudo, não tem problema, não vai acontecer nada, mas tira ele de lá. E até que aí depois mostra que caiu uma bomba na casa em Ele que ele teria tava. morrido. É, sim. Não teria morrido, porque a bomba caiu do lado da cama e a bomba não explodiu. Ah, eu não percebi. Se eles mostram isso. Sim, então.
como eu diria em português, eu diria é Divina Providência. Então é uma cena que me pareceu muito mostrando. Eles não são tão religiosos, por isso eu evito dizer isso, mas é algo que dá a Ainda é impressão que religioso. dizendo, endeusando o mal como se ele fosse essa figura sagrada, né, protegida pelos céus. Sim, isso realmente é muito, né, de uma revolução degenerada, né, meio triste você ver. Porque tanto na União Soviética tinha com o Stalin, né, de todos os filmes que eles produziam na época, né, logo depois da guerra e até durante, né, de Stalin ser venerado, né, e aí eles, acho que parece ter uma coisa bem parecida com o mal mesmo, até hoje, né. Mas eu ainda só ressaltaria o ponto que eu acho que na época que o filme está retratando, né, 49, né, final ali da Segunda As Guerra. bombas não funcionavam direito. Não, não. Eu ia dizer Isso eu que concordo, realmente não funcionava. eu ia dizer que é um momento que o Partido Nacionalista mesmo já acumulou talvez mais atrocidades do que os comunistas, né? Lógico, isso aí se você não está contando a Grande Marcha, né? Que é quando o período antes do filme, lógico, que o Mao sai ali das cidades, né? E vai escapando dos nacionalistas, que tem várias tretas, e ele sai com 100 mil pessoas e chega lá no noroeste da China com 9 mil pessoas, né? Que foi aí eu acho que dá um caráter, né, do quão milagroso foi, né, a Revolução Chinesa, porque um cara que sobrevive com 9 mil pessoas no meio do noroeste da China, no montanhoso, sem nada, né? É uma coisa meio impressionante, né? Sei lá, você esperaria que esse cara fosse falhar, né? Totalmente, tá sem recurso, com 9 mil pessoas isoladas. Sim, mas isso aí é outra coisa que eu tenho que dar como um defeito do filme. Ele não Porque o mostra esse filme, contexto, né? sim, o filme mostra os comunistas, eles estão recuados em uma única província, eu acho. Eles estão Isso aí. perdendo, né? E aí Sim. aparece aquelas imagens de arquivo e escrito embaixo dizendo: o Partido Comunista mudou suas táticas e Essa parte é virou o rumo importante. da guerra e É, saiu da defensiva para a ofensiva. Eu disse, sim. mostra isso, porra! Sim, eu Então, aí no concordo. Seria final, eu muito sei. importante você mostrar Sim, isso. então eu vi, tipo, tá, é um filme enaltecendo o Partido Comunista e a fundação da República Popular da China, mas não diz como é que eles ganharam, como é que eles conseguiram fazer isso. Sim, eu concordo com você. Seria uma parte que pra gente seria muito interessante, né? Não sei se domesticamente pra eles é óbvio, né? Ah, não, isso aí é óbvio que você, tipo, sei lá, Mas mesmo sendo óbvio, é uma coisa que tu iria querer ver, né? com É certeza. o. Ele mostra um mapa que eu não entendi nada. Não sei se você lembra, né? Nesse momento, quando ele fala das mudanças táticas, ele mostra um mapa que ele mostra mais ou menos o domínio da China, né? Por cada parte, Sim. né? É isso que você Me tá lembrou, falando, né? tipo. Sim, sim. Me É. lembrou, tipo, aquele. O Lula no meio, sabe? Todas as setas apontam pro Lula. Isso é um mapa que não dizia nada, só tinha uma setinha pra lá, outra pra cá. O que que isso significa? E ele gastou tipo Nada. 5 segundos no mapa, né? Em vez de explicar É, claramente, olha, aqui é a capital, eles dominaram isso aqui, o Japão estava aqui, os soviéticos chegaram, ele não faz isso, né? Eu concordo com você, assim. Eu acho que o contexto que eu acabei vendo desse filme foi realmente depois de ter estudado um pouco, assim, a Revolução Chinesa, senão eu não teria entendido, assim, 10%. E eu diria que, como sempre, né, aquilo que você fala, depois de ver a segunda vez, eu percebi que eu tinha esquecido, tipo, 80% do filme, tá ligado? mas esquecer 80% desse filme é muito fácil, porque são só cenas que não vão pra lugar nenhum, Elas não estão conectadas, cara. É muito não tem difícil. conectados. A É. maior parte das cenas é só as pessoas numa sala conversando Sim, e aí exato. dizendo, tipo, como é que tá indo a guerra? Tá indo É. bem, né? Tá indo mal. Um grupo de pessoas numa cena dizendo a guerra está indo mal. Aí a próxima cena é outro grupo de pessoas noutra cena dizendo a guerra está indo bem. E Sim, aí só vai mudando, né? De um pro outro. E aí tu vai sabendo como é que tá indo a guerra. cara, essa descrição foi muito boa. Eu tô pensando que esse filme, se pá, não foi planejado como uma trilogia, tá ligado? Eu tô pensando que eles fizeram esse filme e falaram assim, mano, tipo, não dá pra entender nada do contexto, você tem que fazer mais 2 filmes. Aí, Tu vai querer ver. Tu já viu os outros dois? eu já vi os outros dois, eu já vi os outros dois. São iguais ou são melhores? A descrição que você deu encaixa bem nos outros, assim, mas são
É, coleções de cenas curtinhas separadas, mas de outro contexto. Então ele te dá o contexto antes do final do filme de 2009, né, da fundação da República, que é a construção do Partido Comunista. Ele mostra ali também a crise da China, né, que tem o período dos senhores da guerra ali, que ela está fragmentada, mas ele faz isso do mesmo jeito. Eu não sei se o diretor é o mesmo, eu não tenho certeza se o diretor é o mesmo, mas a técnica que ele está usando é a mesma, sempre, eu acho. Olha, para ser um pouquinho bonzinho com o filme, eu vou dizer que eu posso estar sendo muito eurocêntrico com a minha visão de como histórias podem ser contadas. Ah, sim, sim, isso aí é difícil pra gente, né? Sair disso. É muito É difícil. difícil, É a eu métrica que a sei. gente tem. Né? Sim, é porque a gente vê muitas histórias daquela forma da a jornada do herói. Tu precisa de um Uhum, protagonista isso, que isso. passa por um Linear. arco, Uhum. e o protagonista muda através dessa história e ele muda o mundo depois, através. Primeiro ele muda internamente para depois ele mudar externamente. E eu acho que existem outras culturas de histórias que podem ser mais sociológicas, menos voltadas no indivíduo, desse jeito, que pode contar histórias de formas diferentes. E talvez seja isso que esse filme está tentando fazer. Talvez ele esteja partindo de uma cultura de dramaturgia diferente. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi no Japão a ver de forma diferente é que eu pensava que os japoneses atuavam muito mal. A atuação no Japão é um lixo. É horrível. Os caras são muito exagerados. Eu olhava e dizia, por que eles estão agindo como se eles estivessem num anime? Coisa ridícula. E aí depois eu aprendi, né? Primeiro que eu vi outros filmes em que eles agiam de forma muito mais sutil. Então, claramente, eles eram capazes de atuar de outras formas. Então, era uma escolha, eles não estavam tentando atuar como os ocidentais e errando tão feio que estavam terminando naquilo. Não, eles simplesmente estavam tentando fazer algo diferente. E eu entendi que a cultura de dramaturgia no Japão cresceu do teatro kabuki, né, Sim, 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 sim. com atuações muito exageradas, Expressões e tudo. expressivas. E o anime saiu disso, né? O anime cria essas mesmas expressões exageradas de forma numa animação, já que eles têm acesso a outras ferramentas. Então, as pessoas que atuam hoje em dia, os atores na dramaturgia japonesa, eles não estão imitando anime nem nada, eles estão puxando daquela mesma coisa que veio anteriormente, que está influenciando eles até agora. E nesse caso desse filme chinês, né, eu sei menos sobre a cultura chinesa de dramaturgia. Eu vi mais filmes chineses do que eu vi japoneses, sem dúvida. Mas mesmo assim, os filmes que eu vi eram bem diferentes. Você tá falando dos filmes de Kung Fu? Muitos deles são de Kung Fu, É. outros são de ação. Eu já cheguei a ver um ou outro drama, mas eles não eram como esse filme. É o que eu disse, eu tô tentando ser bonzinho com o filme. Pode não ser um filme ruim, pode ser um filme que está tentando fazer uma coisa diferente que eu não tô entendendo. Mas eu também tenho medo de fazer tipo o Borá, sabe? Sabe no filme do Borá, quando os americanos veem o Borá fazendo algo ridículo, tipo, ele chega na sala de jantar com um cocôzinho num saco, perguntando onde é que eu Fala que a jogo isso cultura fora. Eles dizem, é a cultura dele, né? Então, eu também temo que eu esteja fazendo isso aí com a cultura chinesa, vendo um filme que é simplesmente ruim e pensando, puxa, a cultura deles é assim, é né? assim, né? Sendo que não Eu, é. Eu já vi outros filmes chineses que eu achei muito bons, que eram bem diferentes desse. então, esse é um ponto difícil mesmo de dosar, né? Porque eu também já vi um filme deles, inclusive mais antigo, de 93, que é um drama ali que eu acho que tem mais essa maneira de contar histórias que a gente está acostumado, né? Você tem um personagem, você tem um drama, ele mostra o ponto de vista de duas ou três pessoas ali, mas tem é uma coisa mais fechada, mais, eu diria, contínua e conectada, né? A história. Eu não sei, né, até que ponto, mas eu também levantaria o barato ideológico, né? Eu não sei se você já viu isso, mas tem um filme, acho que soviético, não sei se dos anos 20 ou dos anos 30,
que ele foca, o filme não tem personagem principal, não tem uma história de romance ou né, um drama assim, mas ele tá focando no dia a dia do trabalhador. Eu acho que a ideia do diretor era exatamente essa. Então, ele mostra as pessoas trabalhando e as pessoas se movimentando. Você poderia dizer que é um documentário, né? Mas a maneira como o filme foi construída, ele tá querendo contar uma história, né? Talvez pelos cortes, pelos ângulos de câmera que ele mostra ali. E eu tô pensando que não sei se esse cara também recebeu uma puta da influência soviética, né? Na formação dele de diretor na China. Eu não sei se o foco dele também quis ser mais na direção de mostrar aí o coletivo, né? Do que um indivíduo ou outro, né? Por isso que ele, sei lá, não tem personagem principal, ou tem, né? Mas é bem difuso, né? O negócio. Sim, eu tô checando aqui as informações do filme Hum. e os dois primeiros filmes têm os mesmos diretores, tem Ah, dois diretores, e o terceiro filme tem um dos mesmos diretores e o outro trocou, por alguma razão. eu acho que o Então terceiro é o pode. melhor. Eu acho que o terceiro é o melhor, Pedro. Tá explicado, então. Tá Tudo bem que o terceiro é explicado. o mais novo também. O terceiro é o mais novo também. Do ponto de vista de efeito e tecnologia, ele é o que é melhorzinho, assim, eu acho. Mas eu ia levantar dois pontos para você. Eu não sei se você prestou atenção tanto nisso. Eu achei que esse filme ele mostra um clima diferente entre China e Estados Unidos do que hoje. Eu acho que ele é bonzinho com os Estados Unidos. Ele até mostra que, ok, os Estados Unidos emprestou dinheiro para os nacionalistas, deu arma, tudo bem. Mas ele também ele faz questão de mostrar o momento em que os Estados Unidos para de ajudar os nacionalistas. Você acha que isso é Sim, meio é proposital? aquele. Os Estados Unidos dizem Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Isso aí, isso aí. E depois eles ainda dão um pouquinho de apoio aos nacionalistas, não querendo trocar a embaixada de lugar, Sim, sim. mas aí, tipo, um minuto depois. É a mesma coisa, né? O filme é assim: tem essa cena, aí tem outra cena, e aí E a próxima cena uma coisa já é X. o embaixador se mudando. Sim, sim, exatamente, exatamente. Então acho Na que base do texto, né? Na base do texto, que ele não Não, mostra o mas... embaixador se mexendo, saindo do lugar e pegando um carro. Ainda ele não, não, mostra não, no texto. mostra. Mostra. Mostra? O embaixador, ele tá olhando pela janela, aí ele vai para uma bancada e olha para baixo, tem um monte de mala Ah, no não, sim, chão. sim, 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 sim. E aí tem o chinesinho dizendo, tipo, você vai se mudar mesmo? Algo assim. E aí o Agora, texto diz que ele saiu da China um mês depois, eu acho. do governo ter caído. O Stalin aparece duas vezes. O Stalin aparece duas vezes, isso aí. E eu acho que foram muito bonzinhos pegando um ator mais bonito do que deviam pra fazer o Stalin, sabe? Sim, sim, sim. Sim, sim. Esse filme, o 2009, de 2009, né, a Fundação da República, eu acho que ele ainda tenta ser um pouquinho bonzinho com os dois, assim. No segundo filme, no segundo? Acho que no segundo filme, ele já mostra o que seria, sei lá, vamos dizer, os podres, assim, do Stalin, que é Ah, um momento em que o Partido Comunista está sendo massacrado, né, ali, acho que teve um massacre em 1927, que eles executaram um monte de gente só por pertencer ao partido. E aí o pessoal comunista falou: não, precisamos pegar em armas e lutar, porque não tem mais jeito e tal. E aí o cara do Partido Comunista da União Soviética falou assim: não, veja bem, não é a hora, assim, tá? E eles fizeram questão de mostrar esse momento também, né? tá, tá. É, porque eu tinha visto que os membros do Partido Comunista Chinês, eles foram acolhidos no início pelo Partido Nacionalista, que era considerado um partido de frente amplíssima, né? Frente Eles, amplíssima. eles dizem uma tenta grande, porque eles É, deixavam ter tudo. todo mundo de várias visões políticas diferentes no mesmo partido, né? Contanto Uhum. que não quisesse que voltasse o imperador, para eles estava bom. É, frente amplíssima contra o imperador. Isso. Só que inicialmente eles não queriam os membros do Partido Comunista Chinês, e eles só deixaram eles entrar por pressão dos soviéticos. Os soviéticos eles ofereceram ajuda Pro nacionalista. ao Partido Nacionalista, mas só se eles aceitassem o Partido Comunista Chinês, né? Uhum. Que ainda era novo naquela época, eu acho. Sim, eu acho que ele foi fundado em 28, eu acho. É, e aí teve esse aí, acho que se chama, acho que é Massacre de Xangai, algo É assim. isso aí, esse de 27, você chegou a ver, esse aí.
Ele mostra essa cena também no segundo filme, acho. Mas uma coisa que eu achei que o filme ressalta bastante é que os nacionalistas eles tinham muito mais infraestrutura, né? Tinha força aérea. Eu não sei se ele mostra algum bombardeio. Acho que não tem. Ele não mostra a marinha, mas eles também tinham marinha, né? E os comunistas era só peão na rua, né? Peão na terra. Pois é, por isso que seria bom se o filme tivesse mostrado como é que eles ganharam. Isso, exato, concordo. Ele não ressalta isso em nenhum momento, é verdade. Não, é só uma cena naquele escritório do presidente dizendo: a gente vai acabar com eles muito facilmente. Aí tem Isso. outra cena, tem ali cena de arquivo, escrito ali embaixo, os nacionalistas estão perdendo. E aí corta ele pra ele de novo dizendo: nós estamos perdendo, o que eu vou fazer? Sim, sim, eu concordo com você. Parece. É um potencial perdido, né, nisso aí, realmente. Deixou uma abertura grande. Uma coisa que eu também senti falta, que eu acabei vendo mais estudando mesmo, né, na internet e em outros vídeos, né, é que os nacionalistas, diferente dos comunistas, durante a guerra com o Japão ainda, né, acho que tem uma frase até do Chiang Kai-shek que eu achei que eles deviam ter mostrado. Talvez que era final da guerra eles não mostraram, né, mas o Chiang Kai-shek ele considerava a invasão japonesa como uma doença da pele e os comunistas como uma doença do coração da China. Então ele não levava. É meio bizarro você pensar isso, né? É meio antipatriótico, né? Para um cara que é do Partido Nacionalista, mas ele achava que era preferível você entregar ou perder alguma coisa para o Japão do que para os comunistas até a Segunda Guerra. Então, nesse sentido, os comunistas ali, eles foram muito mais duros ali, né, no combate contra o inimigo externo, né, do que os nacionalistas, apesar de ter menos equipamento. Tem uma personagem, eu não sei se você prestou atenção, que é uma coisa que eu também não sabia, né, foi acabar procurando depois, é a mulher do Chiang Kai-shek, né, que era Eu ia só muito perguntar isso. Ela importante. ficou pra trás, então? Não, eu Ela acho que não ela foi foi. com ele pra Taiwan? Eu não sei, hein? Eu não sei sobre isso aí. Eu achei que ela tinha ido. Será que ela Não, ficou pra mas trás? ela. A não ser que eu tenha me confundido totalmente com os personagens, coisa que é muito É possível. possível, é É porque possível. a gente não falou agora no meio, tem uma parte no meio do filme em que o filho do Kai-shek vai pra. Acho que é Shanghai. Xangai? É isso Xangai. aí. E ele vai atrás de uns caras que estão guardando mantimentos É para porque eles vender no estão mercado com negro. superinflação, é. Isso aí. Ele vai E resolver a aí, tipo, inflação. isso aí dura, tipo, várias cenas. Sim, E, tipo, não sim. vai a lugar nenhum. E começou mostrando aquele cara e eu pensei, quem é esse filho da puta? E depois eu descobri que ele é o filho do Kai-shek. Sim. E então, como teve aquele apêndice ali da história, né, que podia ter sido cortado e nem ter perdido nada, quase. Eu acho que talvez o único propósito daquelas várias cenas é dizer, olha só, os capitalistas, eles não têm amor à pátria, né? É, Estão querendo lucro fazer em um cima lucro. e destruindo o país. E Isso. os nacionalistas, como eles não têm coragem de acabar com eles de vez, tomar conta por isso que perderam. Pode ser isso, mas ainda assim eu senti que foi muita coisa para Não, pouco conteúdo, sim. Mas, cara, pouco conteúdo. você usou uma palavra agora que eu acho que você sintetiza a trilogia. É como se fosse um conjunto de apêndices, né? Ele não tem um livro. Você não tem o conteúdo principal, você tem uma série de apêndices, porque, né? Ele vai contando um pouquinho ali de cada parte, mais detalhe, mas sem conexão. Sim, mas na verdade eu tava falando o apêndice no sentido do apêndice humano, de ser uma Ah! parte que é completamente desnecessária. Uma coisa que eu não sei se os textos do filme explicam ou se eu passei batido, mas é aquilo, essa guerra civil, né, gerou muitos refugiados, né, um volume gigantesco de refugiados. E quem acabou sentindo isso foi o governo nacionalista, né, que eu acho que também é um motivo para explicar, né, a dificuldade financeira, né. Tudo bem que você detinha ali as principais cidades, né, a parte industrial da China, o centro financeiro, né, Shanghai, né, das cidades grandes ali. Eu acho que o filme começa em Chongqing, né, que é onde eles se encontram primeiro, e Nanjing também, né. Mas quando o Mao vai tomando ali as partes de agricultura, né, e vai deslocando as pessoas para a cidade, fica sobrecarregado, né, imagino que explica também a inflação deles, né? Então eu não sei se é um momento que passa a ser favorável você não estar no governo, né? Meio difícil você medir quando muda isso, né? Porque
no começo da guerra deles, quando o mal está totalmente isolado nas montanhas, ele está numa posição totalmente desfavorável, e aí quando o governo nacionalista ainda está controlando as grandes cidades, ele passa para desfavorável aí do ponto de vista de receber um monte de refugiados, perder produtos, né, básicos ali, né, de agricultura, e ter que lidar com a inflação e com a treta ao mesmo tempo. Ah, outra coisa que eu não tinha percebido antes é que supostamente o Chiang Kai-shek ia tentar, não sei se ele ia tentar, mas alguém do partido dele ia tentar propor, depois quando ele começa a perder, né, a guerra, ia propor a divisão da China pelo rio Yangtze. Isso eu não sabia. Sim, Eu tinha e deixado disseram perdido. que a China não é a Coreia, e isso não É, é o paralelo 38, né? sim. A gente tava falando e a gente acabou pulando daquela mulher que aparece no filme que eu achei Isso. que era a mulher do Kai-shek, que me pareceu que ficou pra trás. Que é Ficou. fundadora do Partido Nacionalista. Então, agora que você levantou, eu não tenho certeza se é a mesma pessoa. Se pá, a gente tá se confundindo, porque eu também achei durante o filme que era a mesma pessoa. A mina que é filha ou neta do Sun Yat-sen, é o cara mais velho que tá sempre nas fotos ali, que é o fundador do Do Kuomintang. Partido Nacionalista, sim. Isso, que é o primeiro cara republicano ali da China que confrontava o imperador ainda. E aí a gente tá falando dessa personagem que os comunistas querem levar ela para uma conferência que vai decidir sobre a fundação da República, né? Que é a treta do filme inteiro é isso. E tem também uma outra atriz que é muito parecida com essa, eu acho, ou eu acho que não é a mesma pessoa, mas que é a mulher do Chiang Kai-shek, que é uma personagem importante porque ela era, acho que filha de um grande capitalista chinês, que é um cara que deu muito suporte ali, né, pro Chiang Kai-shek no começo ali, principalmente, né? Olha, eu chequei agora e É, realmente acho que a gente tá sendo muito racista aqui, porque não são as mesmas pessoas. que zoado. Que zoado. Você checou a filha, a fundadora do Partido Nacionalista e a mulher do Chiang Kai-shek, que são duas pessoas totalmente diferentes, ok? Vergonha. Mas tudo bem, pelo menos esclarecemos. Convenhamos que o filme tem 50 personagens. Tudo bem, é verdade. E a descrição é um texto em ideogramas ali, e raramente tem uma parte em inglês embaixo, né? Sim, então nós temos uma certa desculpa. Sim, sim. Mas pode continuar. Não, o que eu ia falar é que o que eu sei dessa personagem é que a mulher do Chiang Kai-shek era uma pessoa muito popular na China. Eu não sei se, né, ela era conhecida, uma socialite mesmo, ou se tem mais algum motivo por trás. Eu não sei disso, mas eu sei que ela era filha de um grande capitalista. E ela, eu acho que ela era mais inteligente que o Chiang Kai-shek, até politicamente, né? Porque parece que ela orienta ele, né, no começo do filme. E ela que vai pedir ajuda para os gringos, né, também, quando a guerra tá indo pior. Então é isso, assim, dela pra mim, né? E ela aparece, né, nos outros filmes também, no segundo e no terceiro, não tenho certeza. Mas E é no a segundo mesma ela aparece. atriz? Boa pergunta. Boa pergunta, Pedro, não sei. Eu ia perguntar, assim, o que tu achou de todas as participações É, especiais? tem o Jackie Chan, né? Tem o Jet Li, Tem o tem o Jet Li. Donnie Yen, O Donnie tem o Yen eu não sei Donnie quem Yen. é. O Donnie Yen eu não sei quem Ele é é. o cara que diz qual vai ser a bandeira no final. Pode crer, pode crer, pode crer. E tem a Zhang Yi, Sim, como que era o nome do filme dela? Esqueci. o Tigre e o Adagas Dragão. Voadoras? É o Tigre e o Dragão, isso aí. Ah, a Zhang Yi também tava no clã das adagas voadoras, sim. Ah, E eu fiquei pensando, quantos mais dos 50 personagens será que eram não era famosos e era pra mim domesticamente. ter reconhecido, né? E aí, Sim. tipo, fizeram essa cena inútil de 30 segundos ali, menos, porque são bem curtos, 20 segundos, só pra mostrar uma outra cara famosa que eu não reconheci. Então, é muito interessante mesmo. Eu fico pensando se é um barato meio Globo, assim, né? Mesmo você pega. Você faz o filme crescer colocando os atores famosos, né? Não sei se o intuito foi esse, né? Mas aí gastou 90% do dinheiro do filme, pá, também, né? Eu, eu pensei diferente, sabe? Eu pensei se não era. Ah, todo mundo quer participar, né? Pra mostrar que é um bom comunista. Pode crer, eu não tinha pensado nisso, sim, sim. Isso faz sentido. Isso faz mais sentido, inclusive. Que os atores foram atrás para participar do filme. Me coloca aí de algum jeito, né? Sei lá. Pode ser isso. Uma coisa que eu achei interessante, mas é detalhe, né? Eu não sabia, antes de ver o filme, que
os chineses tinham um apreço grande assim pela internacional, sabe? Eu achava que era uma música mais perdida da, da esquerda, assim, não sei, até porque, sei lá, né, por ser é o barato mais original, assim, eu acho mais conectado talvez com o comunismo real e até com Marx, né, porque ele apoiou, né, a Comuna de Paris. Para mim é impressionante, assim, que naquele momento que eles meio que acabaram de ganhar a guerra que toma Pequim. Aliás, interessante também, eu não sabia que Pequim tinha mudado de nome, né? Beiping para Beijing, né? Que é. Isso aí, tu sabe como é que os chineses pronunciam atualmente? Não sei. Eu acho que é possível que a pronúncia em inglês seja mais próxima. Obviamente que isso aqui é um chute meu, mas é porque eu tô pensando no. Tô pensando no No ideograma Peking japonês. Gyoza, o... Não, eu achei que tava pensando no restaurante que a gente ia, né? O Peking Gyoza. Aí eu fiquei pensando, puxa, será que Pequim então é a leitura colocar japonesa? japonesa. É, eu acho que E aí o sim. Brasil pegou da leitura japonesa? Então, eu Que acho que virou... sim, eu acho que você matou, porque é aquilo do Nanquim também, né? Sim. Esses são ideogramas fáceis, né? O Pequim é capital do norte e Nanquim é capital do sul, né? E é a pronúncia que em japonês bate perfeitamente, né? Como Pequim e Nanquim. Mas eu não sabia que Pequim antes era chamada de Beiping, né? Que é. Eu esqueci o ideograma agora. Antes era norte e plano, acho, né? Em japonês, né? Tô pensando em Cara, japonês, eu claro. nem tentei olhar para os ideogramas, Nem porque eu tentou. acho É difícil. isso é outra coisa meio fechada minha, mas Sim. eu tô acostumado com o japonês de É. ter aquela quebra nos ideogramas, né? Sim, isso pode crer, pode crer. E aí quando eu vejo um Só parágrafo inteiro ideograma. só de, eu penso como é que conseguem ler isso? É Como é que sabem impressionante quando isso. termina uma palavra com É essa outra? É impressionante. muito difícil pra mim. É, pra mim também, pra mim também. As partículas dele são ideogramas. Não tem nenhum É, descanso. é muito. É o original, esse é o jeito É original. original, sim. É os japoneses que tentaram Acochambraram. adaptar, né, coxambrar para fazer para a linguagem deles, mas é o jeito que a gente está acostumado. Sim, sim, exatamente, exatamente. A única coisa que eu sei da escrita chinesa mesmo, não japonesa, é que o kanji de mão com kanji de papel, que no japonês quer dizer carta, no Hum. chinês quer dizer papel higiênico. Isso é muito bom. Isso. Tem vários, né? Tem vários disso. Acho que uma das palavras que a gente mais. Pode Falsos falar. cognatos. Tem. Eu ia falar que uma das palavras que a gente mais usa no Japão, né, quando a gente não fala, não é fluente, né, eu também não sou fluente até hoje, que é o daijobu, né, de tá tudo bem, em chinês significa grande marido, eu acho. Como será que eles escrevem marido normal em chinês? Porque em japonês é foda, né? Porque é mestre. Em japonês. É o Goshujin, que é tipo, é o grande. É Goshujin, seria tipo o honorável É marido. honorável marido. Eu Não, imagino honorável que. mestre, né? Perdão. Não, O mas, honorável. sim, sim. Eu ia falar que eu não sei se eles mudaram isso, né, pensando na Revolução Cultural e tal, mas é porque eu imaginaria que a China pode ser até pior nas palavras, né? Porque o Japão também tem o jeito de chamar a esposa, né? É um pior que o outro, né? É dentro de casa, no fundo da casa, várias palavras assim, né? Nunca é uma pessoa mesmo, né? A pessoa bota a localização do indivíduo, é o nome. Mas eu ia comentar uma cena que eu também achei muito interessante, que eu acho que é muito difícil de imaginar para a gente hoje, né? Mas eu não sei se você lembra quando o exército comunista chega nas portas de Beiping, ainda, né? De Pequim, o soldado caipirão lá, ele tá tentando destruir o muro na base da granada e ele fala que não consegue. E aí, tipo, chega um outro oficial lá e ele usa o sinalizador e aí ele consegue ver o muro ali histórico, né, da cidade de Peipim, lá de pedra, né, gigante. E, tipo, eu fico imaginando o caipira não conseguia nem. Pô, que é isso? Ele não consegue nem imaginar que é a capital ali milenar do país dele, né, cara? Porque, sei lá, né, se ele veio ali realmente da casa do caralho ali da China, né? Ele não sabe, né? Ele não imagina, é uma coisa que eu fiquei tentando transpor para o Brasil e
sei lá, já se perdeu na época, né? Você sabe como é Brasília, TV, de não sei quantos milhões de reportagens, né? Então você não. E óbvio que também não tem aquele componente histórico milenar, de você tá chegando numa cidade que existe há não sei quantos milênios, né? Sim. Mas é uma coisa meio impressionante, porque é um país gigante, né? Também a China, e o cara pode ter vindo lá do super interior, né? Porque o exército do mal era de camponês, né? Muitos camponeses, né? Também. E o cara nunca nem imagina onde é que é a capital, como é a capital, né? Ele tá vendo ali porque ele chegou para invadir. É uma coisa muito que eu achei muito impressionante. Eu não consigo, né, imaginar como seria essa sensação mesmo. Né? Mas essa conversa. Eu tinha entendido errado inicialmente, porque eu achava que ele chegava no muro da cidade proibida, mas depois ele mostra que é diferente, né? Ele tem uma cidade maior mesmo ali em Beijing, né? Que é o muro que ele tá mostrando, que ele tá tentando destruir lá na base da Granada. Acho que era uma coisa de toda a cidade chinesa, acho isso. Esse muro ali com o portão. Eu acho interessante, né, de pontuar como estavam as relações entre China e Estados Unidos em 2009, porque o filme não mostra nada sobre os Estados Unidos ter defendido Taiwan depois da fuga. Agora que eu tava pensando, eu falei, nossa, ele tipo, o filme acaba, né, como se, ok, maravilhoso ali, não tem mais nacionalistas, eles sumiram, né? Tudo bem que o final ali ele mostra, né, que o Chiang Kai-shek podia ter bombardeado, né? Não, Mas os Estados Unidos não iam deixar os isso. aviões Bem reabastecer. pontuado, bem pontuado. Eu esqueci. Sim, ele ressalta isso. Foi os Estados Unidos que não deixou reabastecer o avião, exatamente. Mas né? É uma coisa bizarra, né? 2009 totalmente diferente de 2021, realmente. Tudo mudou. Olha, mudou tanto assim? Não sei, Não, porque eu tava ressaltando ali a relação entre China e Estados Unidos, né? Dele parecia é uma que eu coisa acho mais que a amigável. relação entre China e Estados Unidos ainda existe aquele antagonismo, porque os Estados Unidos eles têm medo de perder Hum, o protagonismo para a China, sempre, sim, né? sempre, sempre. E isso aí ficou um pouco mais volátil durante a presidência do Trump, apesar do Trump dizer que o Xi Jinping ele é muito meu amigo, ele me adora. Mas aí depois que o Xi Jinping saia dos Estados Unidos, ele começava a xingar a China de novo, né? Isso. Xingou também durante muito daquela coisa do corona. Mas eu imagino que muito agora com o Biden tenha voltado com a situação que era com o Obama. Sei lá, mas é que no final das contas o Biden tá implementando uma política bem parecida com o Trump, né, cara? De sanções, né, guerra comercial, falar que o vírus saiu de lá, esse tipo de coisa. Ele tá falando isso que o vírus saiu de lá? Sim, sim, isso, bom, assim, Bom, que saiu de lá oficialmente ainda. saiu, né? Isso aí a gente sabe. Mas eu quero dizer, ele tá falando, tipo, o vírus chinês, esse tipo de coisa. Ele não tá usando esse termo, mas o que eu ouvi da última vez é que ele tinha falado que vai soltar um relatório da CIA mostrando as origens, prova, evidências, né, que saiu de lá e escapou de um É uma laboratório. música do Chitãozinho Chororó. Evidência. Evidências. Não, eu não sabia que tava assim. Mas, bom, não deveria me surpreender, porque o Biden continuou muito das políticas Exato, do exatamente. Trump, né? Exatamente. Até na questão do Afeganistão eles conseguiram foder tudo, né? Você sabe que há uns 6 meses atrás o Afeganistão eles estavam quase fazendo um tratado de paz com o Talibã, com as É, forças do governo, é. antecipando a saída dos Estados Unidos. Sim, 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 sim. Não, mais tempo, foi ano passado ainda, porque o Trump ainda estava no poder. E aí o Hum. Trump disse: não, a gente não vai sair. E aí caiu por terra, né? Tratar de paz. O tratado de paz, voltou a guerra. Agora o Biden finalmente saiu, coisa que eu pensei que nunca iria fazer. Eu também me surpreendeu também. E agora é guerra, né? O Talibã simplesmente tomou conta, né? Quando era para ter entrado no processo democrático, ele simplesmente continuou na guerra. Até no sair de lá, eles conseguiram fazer do jeito mais cagado possível. Exato, exatamente. Exatamente. Ele não conseguiu deixar um governo ali. Tudo bem, seria subalterno aos Estados Unidos, né? Mas seria minimamente ali, sei lá, padrão democrático, Sim. liberalzinho. Não Mas deixou. não precisava ser, né? Porque se ia ser um governo democrático e o Talibã iria ganhar Das eleições, né? as eleições, Entendi seu aí ponto. ele iria ganhar. Entendi seu ponto. Sim, ele Sim, poderia porque simplesmente esperar, né? o Talibã iria ser um partido político, né? Então aí Uhum. ele teria ocorrido de forma democrática. Sim. Mas aí ele fez, não, vamos cagar tudo, então agora o Talibã vai tomar conta de qualquer jeito, mas vai ser na base da guerra.
que é muito pior. A vitória total, né? Como é que tu quer encerrar esse episódio? Cara, eu encerraria esse filme falando aquilo que você pontuou, né? O filme ele tem basicamente ali uma junção de apêndices sobre a história da China, né? O cara colocou um monte de texto, colocou um monte de cena de arquivo, mas eu ainda acho que para quem nunca viu nada sobre a Revolução da China, ou só estudou ali no colegial de leve, eu acho que é um filme que pode facilitar um pouco a sua introdução sobre o assunto, né? Se você quiser ir nessa direção. Eu já diria que esse filme não alcançou o objetivo que queria. Eu acho que se o filme tivesse sido um documentário, ao invés de um filme de ficção, teria sido melhor do que foi. Sim, concordo. Com uma narração contínua mesmo, né? O cara contando os detalhes. Nessa reunião, né? Esse cara, não sei o que, sim, acho que seria melhor, sim. Também, não sei se esse filme não teria sido melhor com um narrador. Mas, com certeza. Gaijin é pra japonês. Tu sabe como é que chinês chama estrangeiro? Não sei, mas não é gaijin, não. Não é gaijin. Não é gaijin nem gringo. Então, não sei. Na minha posição, eu talvez tivesse me sentindo melhor com um narrador. Mas eu recomendaria não ver. Eu recomendo ler o artigo na Wikipedia como introdução. Aí, se continuar interessado, aí procura um livro. Desliga a TV e lê um livro. Isso. Beleza. Então, acho que chegamos ao fim do podcast. Eu vou dizer que eu esqueci no último episódio. Qualquer pessoa assistindo, por favor, dê like no vídeo no YouTube, se inscreva no canal, faça resenhas em qualquer plataforma de podcast que você conheça. Por favor, estamos aqui pedindo. Podia estar roubando, podia estar matando, mas estou aqui fazendo podcast sobre filme e política. Isso aí. Que é menos produtivo para a sociedade do que roubar e matar, mas fazer o quê? Não tem uma arma, né? Quando o mito finalmente abrir as leis, aí sim eu dou um jeito. Podemos mudar a carreira. Minha vocação. Acho que terminamos então. Tchau, Thomas. Tchau, Pedro.